Oi, eu sou a Luciana Renoir e esse é o Madrona Talks. Madrona Talks. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a participação política do povo aí na vida política de Brasília, e para isso a gente trouxe o Mário Mello, que já foi empresário do setor financeiro, foi sócio da PayPal, e aí depois de muito sucesso nos seus empreendimentos pessoais, ele resolveu contribuir um pouco com algo cívico aí para ajudar as instituições do país, e aí ele criou um app que acompanha a criação de leis no Congresso e um pouco o posicionamento dos políticos com relação a todas essas leis, que chama o Poder do Voto. Mário, obrigada por aceitar nosso convite. Eu que agradeço, obrigado. Mário, conta, assim, essa foi uma ótima ideia, né? Sim. E você colocou um pouco o eleitor dentro do Congresso, que está tão longe aí do calor do povo, né? Como é que funciona isso, com esse poder de acompanhar os parlamentares, em que eles votaram? Como é que está funcionando? Conta um pouco do app. Então, um pouco contando assim, vem num momento um pouco de... foi em setembro de 2017, né? O Congresso estava discutindo uma reforma para ampliar a participação política e tal, e o próprio Congresso chama de reforminha. Eu fiquei um pouco angustiado, e desse processo de angústia, né, e já um desejo de retornar um pouco à sociedade, né? Eu sou engenheiro da Poli, então quem pagou meus estudos foram os cidadãos, né? Os impostos que nós pagamos. Então, como é que eu podia ter uma jornada de contribuição? Mas eu lembro bem, nesse dia, falei, puxa, como é que a gente pode participar mais? Como é que a gente pode trazer Brasília, né? E foi vendo um TED Talk, eu sou meio viciado em TED Talk, falou assim, não tem problema que a tecnologia não possa resolver uma parte. Eu fiquei aquilo na cabeça e lembrei da lei da transparência. Os servidores do Congresso têm as informações das leis, hoje tem 27 mil leis lá registradas, todos os dados dos deputados, senadores. E nós, eleitores, cidadãos, temos um celular. Como criar um ambiente onde a gente possa construir uma participação política e responder a pergunta? Para mim era, o meu deputado, a minha deputada federal me representa? Então, veio a ideia, até olhando para trás, eu vejo a luzinha na minha cabeça, sabe, como sendo uma imagem do passado. E o processo de construção foi para tentar resolver 4 problemas. Né? O primeiro é acompanhar alguém no Congresso, né? Receber o alerta da lei que vai impactar você, o país, a família, antes do deputado votar, tirar você da bolha, porque eu falo assim, o Facebook não foi criado para discutir política, nem o WhatsApp. Então, por que não criar uma tecnologia para discutir política? Então, ter um ambiente seguro que venha opiniões de esquerda e direita, da União Geral dos Trabalhadores ao Instituto Millennium, dos sindicalistas ao grupo dos empresariados, até 13 empresas. Então, você cria opinião e cria pontos. Acho que o Brasil e as pessoas precisam criar pontos. Você lá dentro, você consegue ter acesso à opinião de todas essas instituições sobre um determinado tema. Exatamente. Você vota e cria um instrumento de participação e cobrança construtiva no seu deputado. A somatória dos votos sobre aquela lei. Por exemplo, uma PEC da Previdência, que foi super... Como é que você gostaria que votasse? Mas o mais legal é, por causa da tecnologia e porque está tudo capturado, a gente captura o voto do deputado ou da deputada e começa a fazer um match. O seu perfil contra o perfil de voto. Eu ia perguntar um pouco isso, né? Se o deputado que eu votei no final, ele não segue o que eu imaginava que ele seguiria, quais alternativas que o aplicativo me dá? O que é aquele botão me representa? Então, o me representa é a possibilidade de empoderar nós, cidadãos, se você investiu e colocou, ele diz que deputado, porque tudo é digital, tudo está disponível, né? Os robôs do poder de voto, votam mais parecido com o meu perfil. Então, é uma forma de você não basear em promessas políticas, né? Eu brinco, é um produto de pós-venda. A gente está monitorando o nosso desejo sobre o impacto das leis. E ele mostra quais são os 3 deputados ou deputadas que votam mais parecido com você. Entendi. Então, em vez de xingar, criticar, siga outro. E você encontra o seu perfil. Entendi. Vamos votar melhor, né? Eu digo, nem o nosso voto terminou dia 7 de outubro e nem a gente tem que construir uma ferramenta de acompanhamento para poder estar aí votando melhor nas próximas eleições.
Você falou um pouco de não adianta xingar na rede social, mas a verdade é que hoje em dia essas discussões nas redes sociais, com amigo, familiar e tal, parece que a gente tem políticos de estimação, né? Você não acha que político, em vez de ser defendido, ele não devia ser cobrado? Isso para mim é perfeito, né? Uma dos meus sonhos como empreendedor é retornar a palavra servir. O deputado está, assim, a serviço de uma promessa, ou de uma plataforma política que ele prometeu aos eleitores. Então, como é que a gente usa a tecnologia para poder fortalecer a cidadania e poder realmente cobrar? Eu acho que, e eu concordo plenamente, assim, eu fico angustiado, eu conheço amigos que não falam mais, irmãos que não conversam, né? O palco de discussão das leis do país, da política, é o Congresso Nacional. Não é o grupo de WhatsApp da família, nem dos amigos da escola. Então, assim, nem o Facebook. Então, como é que a gente pega essa energia e concentra no nosso representante? E usa a tecnologia para dizer, se ele não me representa, quem me representa? Lógico. E aí, falando um pouco dessa parte de polarização e tal, né? Hoje em dia você tem totais extremos, né? A pessoa é totalmente a favor de uma coisa ou da outra que é oposta. E muita gente, muito pouca gente é neutra hoje em dia. E parece que quem é neutro é a pessoa que não está envolvida, não se interessa por política. Como é que a gente faz para reconectar o brasileiro com a política de uma forma saudável, né? Olha, acho que eu não tenho a resposta, mas eu acho que as pessoas que são neutrais, eu acho que elas precisam participar mais. Acho que talvez a polarização tenha tirado pessoas que queiram construir pontes até para, né, porque elas sentem, né, são pessoas que não querem agredir. Eu acho que a gente precisa fortalecer esse movimento de construção. Eu acho que o país tem temas graves, né, educação, infraestrutura, saneamento. Se a gente não criar diálogos, né, e também a gente entender que não tem alguém que faz 100% certo ou 100% errado, acho que essa é a minha maior preocupação hoje, né? É tudo certo ou tudo errado, né? Não, acho que tem uma construção. E eu acho que o meu papel é como é que eu consigo disponibilizar para a sociedade, nós, o poder do voto, um instrumento para poder criar isso. Entendi. Né? Porque o Facebook não foi feito para discutir política. É uma excelente ferramenta, mas ela não foi feita para discutir política. Ela foi feita para te vender, para você encontrar amigo e para você dar like. No aplicativo, o eleitor também pode dar o seu voto? Mostrar para o deputado o que ele acha de cada coisa? É importante ele mostrar o voto, porque só votando ele cria o perfil dele. Então, por exemplo, vou colocar leis polêmicas para abuso de autoridade. Qual foi a sua opinião? Lei da Previdência, qual foi a sua opinião? Né? Agora, armamento. Então, quando você coloca o seu voto, os robôs capturam e veem um match com o seu deputado. E o deputado consegue enxergar isso? Ele recebe uma somatória dos votos dos seus eleitores. Entendi. Então também é um instrumento de participação e cobrança política. Tem duas formas de votar, isso é importante. Votar anonimamente, ele sabe que você é uma pessoa que existe, mas não quer. Ou votar mandando um recado, daí abre, captura o seu e-mail e você manda uma mensagem. Entendi. No final das contas, você sente os deputados aderindo a isso? Olha, ou não? A gente tem um sonho de ter mais deputados aderindo. A gente ainda acha pouco, talvez a gente tenha aí uns 40, 50 deputados realmente envolvidos no aplicativo. Né? A beleza é que eles não precisam se envolver, porque eles recebem informação automaticamente. Porque a lei da transparência captura o dado e então ele está recebendo informação. Nós visitamos todos os gabinetes, mostramos relatórios, mas a gente acredita que isso virá com o crescimento da base. Né? Entendi. O dia que a gente tiver 2 milhões de usuários, não tem jeito, ele vai precisar lá e responder o que está acontecendo e dar uma satisfação. Então, o nosso objetivo é fortalecer a cidadania, primeiro porque a gente criou um instrumento de valor. Vários deputados falam para mim, puxa, Mário, me custa dinheiro fazer essa informação que você está capturando. Entendi. Isso, para mim, também gera valor. Eu estou perdido na minha página, que eu não sei se é hater, se é eleitor, né, se é robô. Então, isso me dá um instrumento realmente de participação e de um dado reliable, né, de informação do meu
do meu eleitor. Mas precisa aumentar essa base, né? Então, olha, gente, baixa o aplicativo Poder do Voto, é de graça e mostra aí o seu ativismo no lugar certo para colaborar um pouco com a política do país de forma saudável, né? E, Mário, só para encerrar, né? No final, você continua atuante aí no mercado de venture capital, fazendo investimentos em todas essas empresas de tecnologia. Tem algum aplicativo novo por aí? Alguma ideia que você possa dar um furo para a gente? Não? Acho que, assim, hoje eu não tenho, assim, eu não posso dar furo, porque até hoje eu trabalho no Venture Capital, que é a Valor Capital Group, eu lidero a frente de fintech e a gente faz os investimentos. Mas o que eu diria que é um movimento muito positivo, né? Tem várias... a dinâmica desse mercado é muito poderosa. Acho que tem 3 vetores. Um é o cloud, né? Que você permite aí você realmente criar uma startup com baixo custo de infraestrutura. Terceiro é a regulamentação do Banco Central. O Banco Central realmente tem sido, acho que pioneiro, tem que parabenizar o Banco Central pela essa criação desses novos instrumentos legais, SCD, IP, que aumentam a concorrência, né? Tem essas coisas de sandbox já adotadas pelo Banco Central ou não? De que sandbox? De criar uns ambientes em que você pode testar coisas novas sem ter um poder ali de repressão tão importante. Tem a instituição de pagamento, que ela permite você trabalhar com uma instituição de pagamento em um waiver por um período, sua memória acho que até 2 milhões de faturamento, então isso permite uma concorrência enorme. Você vai, trabalha, cria e daí você só pede autorização regulatória depois que você atingir o gatilho. Entendi. Então, o Banco Central tem sido realmente pioneiro em criar instrumentos para poder aumentar a concorrência e viabilizar soluções para os consumidores. É isso que tem feito as fintechs serem tão, trazerem tanta solução disruptiva e tal, que está melhorando a vida, né? Eu acho que a solução, por exemplo, a gente fala que o Brasil tem poucos bancos, poucas ofertas, mas se a gente olhar nos últimos 2 anos, né, o que tem de entrante, e você pensar, não, só tem gente com muito capital, que nem o Banco Inter, ou a C6, ou o BTG, mas você tem, só para você ter bancos que trabalham com MEI, né? Passou pela nossa análise mais de 7 nos últimos 2 meses. Entendi. Então, realmente, eu acredito que vão ter 1.000 a 2.000 bancos digitais aí nos próximos 2 anos. Você acha que é o fim do monopólio dos nossos 5 maiores bancos? Acho que é aumento de concorrência, é bom, né? Me lembra um pouco, eu sei que o comparativo parece, mas assim, é igual o mercado de cerveja, né? Assim, o que aconteceu com as cervejas artesanais, né? Olha só, então assim, é concorrência, é oferta, é segmentação, é melhor produto, é preço, então é vantagem para o consumidor poder mesmo, escolher. Né? Então, quanto mais ofertas tiverem, melhor para o consumidor. Maravilha. Mário, olha, parabéns aí pela iniciativa. É bom ver alguém fazendo algo construtivo pela política. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado aí, viu? Prazer. Obrigada. E na semana que vem a gente volta com mais uma Madrona Talks. Toda segunda-feira a gente tem uma entrevista nova para você e se você quiser assistir todas as nossas entrevistas, é só acessar o nosso canal no YouTube.